Avante, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Imponente 1914. Vamos trazer aqui um vídeo sobre jogadores do Palmeiras que provavelmente não permanecerão, que já estão negociados, alguns encaminhados, e tem uma lista considerável de nomes aqui, beleza? Então, sem muita enrolação, estarei trazendo aqui os nomes, começando pelo Alan. Antes eu preciso dar o crédito ao site no qual eu peguei essas informações, que é o nosso Palestra, tá? Porque é um site de critério e que também é de confiança sobre as suas notícias, tá? Então por isso que eu tô trazendo esta fonte para vocês, créditos ao site aí. Então vamos lá, começando pelo Alan, o Alanzinho, né, para quem se lembra, meia, ele está no Moreirense de Portugal e o contrato dele acaba esse mês, né? Então o que acontece? O Alanzinho, ele fez 8 gols e deu 10 assistências em 37 jogos. Ele agradou, né, o clube, né? O Alan foi titular pela equipe no acesso à elite, né? Então, assim, o Moreirense já encaminhou para a permanência do Alanzinho. É um jogador que não rendeu muito aqui, claro, mas que lá, pelo visto, tem rendido muito bem. Seguindo aqui temos o Angulo, né? O atacante que está no Orlando City dos Estados Unidos, que também encerra o contrato neste mês. Ele foi emprestado em julho do ano passado e tem 24 anos, né? Ele fez 19, né? Atuou em 19 partidas e fez 3 gols. Agradou o time de Orlando, que no caso deve adquiri-lo em definitiva. E o Angulo também foi um que teve ainda menos chance no time, né, do Palmeiras. Foi emprestado, rendeu lá e será comprado pelos estadunidenses. Seguindo aqui temos o Carlos Eduardo. Esse aqui é um nome conhecido já, né? Que foi emprestado algumas vezes, passou pelo Atlético Paranaense, passou pelo Bragantino, teve até um outro clube aí que talvez ele tenha sido emprestado que não seja do Brasil. Dessa vez ele estava no Estoril de Portugal, mais um time português aí, né? Então, mesmo discreto no caso em Portugal, ele encaminhou um acerto com o Alanyaspor da Turquia. O atleta não teve espaço no Verdão e deve assinar por 3 temporadas. Tá certo, gente. O Palmeiras não pode ficar segurando jogadores que já passaram por aqui, ou que não renderam, ou que assim que não vai nos agregar em nada. Desejamos sorte a todos os jogadores que estão sendo negociados, principalmente os que não renderam aqui, que tenham sorte e possam render nos seus novos clubes. Mas o Palmeiras não pode ficar com esses jogadores segurando, mesmo segurando e emprestando, entendeu? Negocia o cara, abre espaço até para outros que estão vindo, seja da base, seja para contratações, e enfim. Seguindo na lista aqui, temos o Gabriel Silva, outro conhecido, um atacante, Gabriel Silva, que está no Santa Clara de Portugal, mais um time português aí, né? O contrato dele também acaba neste mês. Ele está emprestado ao Santa Clara. Em abril, o Palmeiras recusou uma oferta de compra pelo atacante, tá? Com o contrato no Palmeiras até o final deste ano, a diretoria entende que o jovem não terá espaço, né, ali na equipe técnica com o Abel, e realmente já tem jogadores, né? E no caso de retorno ao clube, o Palmeiras vê com bons olhos a negociação. Claro, agora, né, depois de ter negado já uma negociação, porque já não vendeu quando teve a oportunidade, não quis segurar. Então, às vezes, o Palmeiras tem esse problema de ficar segurando jogador que não vai nos agregar desportivamente e que talvez você não consiga nenhuma proposta muito boa no futuro segurando ele. Então deve negociar o quanto antes, gente. Então, enfim, aí caso ele retorne, o Palmeiras provavelmente, né, buscará uma negociação. Caso o clube ainda queira ele, o Santa Clara de Portugal, o Palmeiras pretende negociá-lo. Inclusive, uma curiosidade, né, que o Abel chegou no Palmeiras e após isso o Palmeiras se torna uma vitrine ainda maior a Portugal, né? Não que antes não tivesse um outro empréstimo daqui para lá, mas parece que com a chegada do Abel, o Palmeiras se tornou uma vitrine maior, o que aumentou, né, essas negociações, tanto de empréstimo quanto de possíveis vendas lá para Portugal. É até engraçado essa situação. Vamos seguir aqui. Temos aqui, no caso, o Lucas Freitas, tá? O zagueiro, que também estava no Moreirense de Portugal. O contrato dele acaba neste mês, só que diferente do Alanzinho, que fez uma boa temporada, o Freitas não conseguiu se firmar na segunda divisão de Portugal. Foram apenas 6 partidas, não seguirá no Palmeiras e tem futuro indefinido, né? Aqui é um caso diferente dos outros ali, que conseguiu uma permanência, um contrato, né, indefinitivo. Esse aqui não conseguiu. Então, caso ele retorne ao Palmeiras, dificilmente o Palmeiras ficará com o jogador, provavelmente tentará negociá-lo
também, tá? E daí acredito que até em definitivo, mas caso não consiga, um empréstimo pelo menos. Seguindo aqui, esse aqui é um grande conhecido da galera aí, né? Não tem como errar. Rafael Elias, o famoso papagaio, atacante, né? Que tá no Banias, né? Um dos destaques do Ituano no caso do ano passado. Rafael Elias foi repassado ao futebol dos Emirados Árabes após receber uma boa proposta financeira no clube do Oriente Médio. Soma 20 partidas e 7 gols. Está há 7 meses sem marcar, né? Tipo, ele tem um total, até uma média não tão ruim, porém já está 7 meses sem marcar, né? Então, ele recebeu ali uma boa proposta do time lá dos Emirados Árabes lá, então ele foi para lá, né? Aqui, bom, é bem provável que no caso ele vai permanecer lá, né? Então, enfim, é mais um jogador que o Palmeiras se desfaz, né? E tá certo, não rendeu aqui, nem não só aqui como outros clubes ali, né? Como, apesar que ele fez uma boa temporada até no Ituano, mas não foi aquele esperado para um outro clube de um porte maior comprá-lo, né? No caso aqui do Brasil, ele passou também pelo Atlético Mineiro, se eu não me engano, mas também não vingou lá. Boa sorte pro papagaio lá nos Emirados Árabes. Seguindo aqui temos Zé Henrique, o goleiro, né? Ele tá no Famalicão de Portugal também, sem espaço na base do Palmeiras, também não teve espaço no futebol português. Somou apenas 4 partidas durante o ano de empréstimo, né? Então aqui no caso é bem provável que ele retorne ao Palmeiras, né, e seja novamente renegociado, seja por empréstimo ou até, se possível, em definitivo, né. Esse aqui não temos muita notícia, não foi bem lá, não foi nem tão bem aqui, nem tão bem lá, então é bem provável que ele retorne por ser jogador nosso, mas que dificilmente permaneça de fato, tá. Seguindo aqui para... Bom, aqui fechou, né, aqui fechou, acaba no Zé Henrique. Enfim, então esses foram os jogadores que o Palmeiras já tem casos avançados sobre negociação, né? Um ou outro vai retornar, mas dificilmente ficará, a não ser que o Abel queira fazer uma reavaliação técnica e permaneça com esse jogador. Eu acredito que não deva permanecer, e não só deva, como o Palmeiras também deve procurar negociá-lo, tá? São jogadores já de certa idade, que não retornariam para categorias de base nem nada do tipo, nem devem também, então devem sim procurar algum clube que eles possam ter mais sequência e poder desempenhar um bom futebol, tá? No Palmeiras não deu certo, uns deu certo lá fora, outros não, enfim, a grande questão é que o Palmeiras não pode ficar com esses jogadores aqui, né? Então deve renegociá-los, seja lá como for, né? Seja por empréstimo ou seja em definitivo. Enfim, deixa nos comentários aqui se vocês queriam alguém de volta nesse time, vai um papagaio, um Gabriel Silva talvez, ou o próprio Alanzinho, né? Mas claro, o Alanzinho será negociado e permanecerá em Portugal, beleza? Então esse foi o vídeo, quero saber a sua opinião, o que vocês acham sobre esses jogadores, e a gente se fala em breve, beleza? Valeu, falou, até a próxima, foi!